Recentemente eu fui instado por uma pessoa cuja indagação, na verdade, é uma certeza da sua mente, de que o chamado postulado sola scriptura, que a Bíblia é a regra de fé, a autoridade sobre a tradição, sobre qualquer outra coisa, não deve valer. Por que não deve valer? Por causa da interpretação, que cada um interpreta do seu modo. Tem que ter, então, uma outra autoridade. Ele entendia que essa autoridade é externa ao intérprete, é, no caso, a Igreja. De fato, a Igreja Católica ensina que a autoridade máxima em relação às Escrituras não é o intérprete, é ela. Porque no entendimento dela, ela criou a palavra de Deus. Ela está equivocada, obviamente. Então, se ela criou a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre a palavra de Deus. É por isso que as antigas bulas papais, as mais recentes não citavam a Bíblia, mas citavam outra bula de outro líder católico. Dando um exemplo aqui, mas outros exemplos existem, só para dizer que o questionamento dessa pessoa é que não está correto o princípio protestante do sola fide, de que somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ora, quais são as concorrências com essa autoridade da Bíblia? Vou mencionar, então, aqui algumas. É a razão? Bom, a razão é agora o nosso aferidor. A razão é o crivo. Tudo tem que passar pela razão. Então, eu vou dar um exemplo. Alguns estudiosos da Bíblia acham que, por exemplo, a ressurreição não aconteceu de Jesus, nem nenhuma outra, porque a ressurreição não passa pelo crivo da razão. Se a autoridade nossa é a razão, Jesus, de fato, não ressuscitou, porque ninguém ressuscita. Então, a razão não nos serve, porque a razão nega, por exemplo, a ressurreição. Jesus não morreu em nosso lugar, em nossos pecados, porque a razão diz que quem pagou e quem errou deve pagar. A nossa autoridade, portanto, não é a razão, porque se for pela razão, nenhum de nós seria salvo. Porque a razão não nos diz para reconhecer que nós somos pecadores, porque a razão, ao contrário, ela sempre afirma que ela se supera e ela é capaz de julgar todas as coisas. Mas, no exemplo que eu dei, já vimos que a razão é insuficiente. Vamos pegar a tradição. A tradição, ela, então, é o nosso crivo, o nosso critério. Ora, quantas tradições estão erradas? Hoje, nós vemos no mundo, inclusive, um revisionismo enorme para denunciar o colonialismo das nações europeias e americanas, sobretudo europeias, o racismo embutido nos filmes, por exemplo, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Lembro que nós, da minha idade, éramos crianças, nós cantávamos "Atirei o pau no gato Eutó", mas o gato Eutó não morreu. Hoje, nenhuma criança mais canta essa música corretamente, porque a tradição nos legou uma música que justificava o castigo infligido aos animais. Então, a tradição não serve. Por exemplo, Jesus fazia milagres para salvar vidas. Mas os fariseus diziam, os escribas o criticavam: no sábado não, mestre, que isso? Tradição. A tradição colocando a lei acima da vida, o sábado acima da vida. Então, a tradição não nos serve. À noite vou mencionar outros critérios. Portanto, o que nos resta, o que nos conduz, o que nos guia, e tem que ser a palavra de Deus.
Repito, palavra lida com emoção. Palavra lida com razão, com estudo. Eu fico feliz porque Bíblia ainda é no Brasil o livro que mais se vende. Mas fico triste porque, embora nela Deus diga que é uma espada de 2 gumes, muitas vezes as nossas vidas não são cortadas e continuam no erro, em parte por causa de nossas teologias erradas. Eu vou fazer uma pausa. No domingo 30, eu continuo aqui com novas teologias erradas e os conceitos aqui para a gente formar uma boa teologia. Termino dizendo o seguinte: é muito importante crer. E é muito importante crer de modo correto. É muito importante que nós tenhamos uma solidez teológica. Senão, como diz o apóstolo Paulo, qualquer pensamentozinho vem e nos leva. Ora, Paulo usa a expressão ventos de doutrina. E se tem uma coisa que venta muito hoje, é a superficialidade. As mensagens têm que ser curtas, 120 caracteres para ilustrar. Os vídeos têm que ser curtos, até 1 minuto. Isso aumenta a massa de material distribuído, mas não gera mudança, não gera transformação. Eu e você precisamos de uma boa teologia. Senão, vamos ser vítimas de doutrinas falsas. Doutrinas, gosto da palavra, vai lá, fake, mas que vem com uma roupagem sedutora. Vamos nos empenhar para então ter uma teologia saudável. O primeiro capítulo é lendo a Bíblia com coração, com alegria e entusiasmo, e com razão, com pensamento, com reflexão,